No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente repercute a data, dizendo que as mulheres são mais afetadas pelo desemprego e pelos baixos salários. A Ação Social de Petroleiras distribuiu 100 cargas de gás para mulheres catadoras no Paraná e ainda servidores do INSS fazem apagão nessa quarta-feira contra o desmonte e por salários. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. A gente começa o Jornal da CUT falando sobre o apagão do INSS, um apagão de 24 horas sem acessar o sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. É o que prometem os cerca de 20 mil servidores públicos federais do órgão para essa quarta-feira. A população que for às agências vai ser atendida com orientações dos servidores, mas nenhum computador vai ser ligado. O motivo do apagão é denunciar o desmonte do órgão que vem ocorrendo desde 2016, algo sem precedentes. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, a ausência de concursos públicos, o INSS já perdeu 50% do seu quadro funcional, além do parque tecnológico e sistemas obsoletos, cortes consecutivos no orçamento do Instituto, fechamento de agências da Previdência, entre outras situações de descaso, transformaram o INSS em uma autarquia sucateada. E esse desmonte é apontado pelo sindicato como a causa de 2 milhões de benefícios represados. É a fila do INSS. Os trabalhadores também denunciam que há 5 anos estão com salários congelados, o que provocou o rebaixamento do piso a níveis menores do que o salário mínimo no país, R$ 1.224. A categoria reivindica uma reposição salarial de 19,99% a partir de estudos sobre a defasagem salarial do DIEESE. Mundo do Trabalho. As trabalhadoras brasileiras que foram às ruas nesta terça-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, lutar pela vida, contra a fome, desemprego, a carestia e, consequentemente, pelo Bolsonaro nunca mais, ainda tem muito a lutar pela igualdade de direitos, em especial no mercado de trabalho. Mesmo sendo maioria, 52% da população brasileira é formada por mulheres e, em geral, estudam mais, elas têm menos oportunidades no mercado de trabalho, também não progridem nas carreiras como os homens. Em épocas de crise são as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem recontratadas e com salários mais baixos. E, além disso, sofrem com o machismo, com assédios morais e sexuais, com a violência. Em governos de direita, como o atual, mais preocupados com cortes de gastos do que com o bem-estar da população, como é o caso do governo de Jair Bolsonaro, as mulheres sofrem também com a falta de políticas públicas mais assertivas, que as contemplem para que possam exercer suas atividades profissionais. Exemplos dessas políticas são o aumento no número de creches e maior estabilidade no emprego após a volta da licença maternidade. Dados atualizados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mulheres com 14 anos ou mais de idade representam apenas 43,8% do total de pessoas na força de trabalho e 41,6% entre o total de ocupados e ocupadas. Por outro lado, entre as pessoas desocupadas, as mulheres representam 52,2% e entre as pessoas fora da força de trabalho, elas são 64,2%. De acordo com o levantamento do DIEESE, a situação só piorou nos últimos 7 anos. A recessão em 2015 e 2016, que foi seguida de um baixo crescimento nos 3 anos seguintes, aliás, continua até agora, restabeleceu e aprofundou características como a alta do desemprego, a crescente informalidade, a desigualdade de oportunidades e o aumento do número de pessoas subutilizadas da força de trabalho. É o que diz um estudo sobre o mercado de trabalho feminino feito pela coordenadora do DIESE Nacional, a Patrícia Pellatieri, e pela técnica da subseção do DIESE na CUT Nacional, a Adriana Marcolino. A Adriana diz o seguinte: mesmo em ciclos de crescimento econômico, a desigualdade entre mulheres e homens se mantém estável, porque ela é estrutural e, para complicar, ainda tem o preconceito de que a mulher engravida deixa de trabalhar para cuidar dos filhos e, claro, ao machismo que elas enfrentam para conseguir evoluir na carreira. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019, a participação das mulheres sem filhos na força de trabalho é de 35,2%, aliás, é 35,2% maior em relação à participação daquelas que têm filhos. Ao contrário, os homens que têm filhos não enfrentam nenhuma desvantagem.
As primeiras medidas a serem tomadas para mudar esse cenário de desigualdade e preconceito com as trabalhadoras, em especial as grávidas ou nas chamadas idades férteis, é a ampliação dos horários de atendimento das creches, também o aumento no número de vagas disponíveis no mercado de trabalho para mães trabalhadoras e o fim das demissões depois do término da licença maternidade. Uma outra política defendida pela Adriana Marcolino, do DIEESE, para que as mulheres tenham mais oportunidades no mercado de trabalho é a criação de empregos emergenciais com percentuais reservados às mulheres. A Adriana Marcolino diz que com esse tripé, mais creches, empregos emergenciais e mais estabilidade na volta da licença maternidade, isso melhoraria a inserção de vagas para as mulheres. E uma iniciativa que a gente tem que dizer aqui no Jornal da CUT, né? O coletivo de mulheres petroleiras do Paraná e de Santa Catarina promoveu no último fim de semana, no último sábado, dia 5, uma ação de solidariedade que doou 100 cargas de gás de cozinha para cooperadas da Catamari, que é a cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Curitiba e região metropolitana. A atividade aconteceu no galpão da cooperativa, que fica no bairro Boqueirão, periferia de Curitiba, e contou com a participação de entidades parceiras, como a Marcha Mundial das Mulheres e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a APP Sindicato. Parte da programação do Dia Internacional da Mulher 2022 das organizações populares de Curitiba, a ação, que foi denominada Gás para Todas, foi além das doações e objetivou alertar as trabalhadoras da reciclagem sobre a causa, o que causa o preço abusivo do gás de cozinha e dos combustíveis no Brasil, que ocorre por conta de decisão do governo federal de equiparar os preços dos derivados de petróleo, como gasolina, diesel e gás de cozinha, aos valores internacionais. A Ana Célia Azevedo, que é do Coletivo de Mulheres Petroleiras, explica que isso significa para as brasileiras, pagarem mais pelos derivados em dólar. Só que o Brasil não importa o petróleo, né? O Brasil tem muitas reservas. Entra petróleo na refinaria e sai o gás de cozinha. Então, todo o processo é nacional. Antes, isso não acontecia, porque tínhamos outra referência para os preços, não é? Então, antes dessa política de paridade internacional que foi implantada no governo Temer e continua no governo Bolsonaro, a história era diferente, por isso que a gente não via preços tão altos nos combustíveis. Desde o início da pandemia, aliás, o Gás para Todas, né? A gente tem que aqui dizer o depoimento de uma das cooperadas que foi agraciada, foi beneficiada com essa ação, a Maria José de Oliveira Santos, a Lia, que é presidente, inclusive, da Catamari. Ela diz o seguinte: o Gás para Todas vem em boa hora. E a cooperativa agradece demais a equipe que organizou o evento e todas as mulheres que foram até a ação, né? Ela disse o seguinte: nós mulheres cuidamos dos filhos, dos netos e pagamos aluguel. Como o preço do gás está muito caro, esse botijão que todas nós recebemos nos ajuda muito. Bonito, né? Desde o início da pandemia, em março de 2020, petroleiras e petroleiros do Paraná e Santa Catarina vêm realizando ações de solidariedade com a distribuição de cargas de gás de cozinha em comunidades carentes para ajudar os mais necessitados e denunciar os preços injustos dos combustíveis no Brasil. Aliás, essas ações de solidariedade, né, a gente fala sobre Paraná e Santa Catarina, especificamente dessa do último sábado, mas ao longo dos últimos anos, essas ações têm sido feitas pelos sindicatos ligados à Federação Única dos Petroleiros, que é a Federação dos Petroleiros da CUT. São ações muito legais que mostram que solidariedade resolve e que o preço dos combustíveis é injusto e que dá para ser justo para todos nós. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.